Maquiavel compreendeu algo fundamental sobre a natureza humana que a maioria das pessoas ignora. O silêncio é a arma suprema no arsenal do poder. Ao longo da história, os maiores estrategistas não foram aqueles que falaram mais alto, mas aqueles que sabiam exatamente quando não dizer nada. Antes de começarmos, se este conteúdo agrega valor a você, peço que se inscreva no canal e deixe o seu like. É um apoio fundamental. Agora, vamos ao que interessa. O líder que revela seus pensamentos torna-se previsível. O general que anuncia sua estratégia convida à derrota. O negociador que não consegue se conter perde antes mesmo de a batalha começar. Em um mundo obcecado pelo ruído, pela comunicação constante, pela necessidade de ser ouvido, esquecemos a sabedoria ancestral de que o verdadeiro poder muitas vezes reside naquilo que permanece não dito. Maquiavel, em seus escritos políticos, observou que os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, porque todos podem ver, mas poucos podem sentir. Todos veem o que você aparenta ser. Poucos vivenciam o que você realmente é. Este princípio se aplica perfeitamente ao uso estratégico do silêncio. Aqueles que o dominam criam uma aura de mistério, de imprevisibilidade que mantém os outros constantemente em dúvida. O silêncio não é ausência de poder, mas sua expressão mais refinada. Não é fraqueza, mas força calculada. A maioria das pessoas não tolera o silêncio. Cria desconforto, tensão, um vazio que eles se sentem compelidos a preencher com palavras, com explicações, com justificativas. Na tentativa desesperada de romper o silêncio, eles revelam tudo, seus medos, seus desejos, suas estratégias, suas fraquezas, enquanto o mestre do silêncio simplesmente observa, coletando informações, reunindo inteligência, aprendendo exatamente onde atacar quando chegar o momento. Em sua famosa obra O Príncipe, escrita como conselho para governantes e figuras poderosas, Maquiavel aconselhou aqueles em posições de poder a raramente falar sobre qualquer coisa que importasse, porque cada palavra pode se tornar uma desvantagem, cada declaração uma armadilha futura. Aqueles que falam demais dão aos outros a corda para enforcá-los política, social e estrategicamente. A arte do silêncio dá tempo para pensar, enquanto força os outros a falar sem pensar. Nos discursos sobre Lívio, Maquiavel observa que o líder sábio permite que os outros venham a ele com seus pensamentos em vez de expressar livremente os seus. Esta é a essência do silêncio estratégico. Não se trata apenas de ficar em silêncio, mas de criar um vácuo que os outros se apressam em preencher com informações que você pode usar contra eles mais tarde. Os líderes modernos se esqueceram desta verdade simples, bombardeando o mundo com tweets, declarações e comentários intermináveis. Eles revelam suas cartas antes mesmo do jogo começar. Já aqueles que realmente compreendem o poder falam apenas quando ele serve a um propósito específico, quando promove sua posição, quando engana seus oponentes ou quando o silêncio já fez seu trabalho. Maquiavel escreve que uma pessoa poderosa deve aprender a ser um grande fingidor e dissimulador. Aplicado à comunicação, isso significa compreender que nem todo pensamento merece expressão, nem toda opinião precisa ser expressa, nem toda emoção requer reconhecimento. Aqueles que falam sem propósito, sem estratégia, sem cálculo, são como soldados avançando às cegas para a batalha. Podem ocasionalmente vencer por sorte, mas acabarão sendo superados por aqueles que esperam, observam e atacam somente quando a vitória estiver garantida. O silêncio cria mistério, e os humanos são naturalmente atraídos por aquilo que não conseguem compreender plenamente. Quando alguém permanece em silêncio em uma discussão, os outros automaticamente assumem profundidade. Eles projetam sabedoria, autoridade e controle sobre a figura silenciosa, ao mesmo tempo em que revelam suas próprias inseguranças por meio de conversas nervosas.
Esse mecanismo psicológico confere ao estrategista silencioso uma vantagem imediata, antes mesmo que uma única palavra seja dita. Maquiavel entendia que a assimetria de informação é a base do poder. Aquele que sabe mais do que revela sempre mantém a vantagem, enquanto aqueles que revelam mais do que sabem abrem mão de sua vantagem sem perceber. Em qualquer negociação, em qualquer conflito, em qualquer relacionamento, a parte com maior controle das informações detém o poder de ditar os termos. É por isso que o silêncio não é apenas taticamente útil, mas estrategicamente essencial. O silêncio também cria uma vantagem de tempo. Quem fala primeiro frequentemente se compromete com uma posição que limita suas opções. Já quem espera pode adaptar sua resposta às circunstâncias em mudança, observar fraquezas e identificar o momento ideal para agir ou falar. Maquiavel aconselhou que nada é tão prejudicial quanto a pressa, e isso se aplica duplamente à comunicação. Palavras precipitadas revelam intenções, expõem estratégias e eliminam o elemento surpresa. Considere quantos se destruíram com declarações impulsivas, com explosões emocionais, com revelações desnecessárias que poderiam ter sido evitadas com silêncio disciplinado. Em A Arte da Guerra, Maquiavel enfatiza que nenhum empreendimento tem mais chances de sucesso do que aquele que se esconde do inimigo até que esteja pronto para ser executado. O mesmo princípio se aplica à comunicação. Os pensamentos que você mantém ocultos são armas que permanecem afiadas. Os planos que você mantém em segredo são surpresas, esperando para serem liberadas. As intenções que você mascara são vantagens que seu oponente não pode neutralizar. O silêncio não é meramente a ausência de fala, mas a presença de um poder cuidadosamente cultivado. Os verdadeiros mestres do silêncio entendem que ele desempenha múltiplas funções simultaneamente. Protege informações, cria mistério, força os outros a se revelarem, cria expectativa, mantém a flexibilidade, demonstra controle e estabelece o domínio. Tudo sem que uma única palavra seja dita. Há uma razão pela qual, nas cortes e centros de poder antigos, aquele que menos falava era frequentemente o mais temido. O silêncio comunica força de uma forma que as palavras raramente conseguem. Qualquer um pode falar, mas poucos conseguem chamar a atenção com sua mera presença, pela antecipação de suas palavras, através do peso do seu silêncio. O mundo moderno esqueceu essa sabedoria ancestral. Numa era de mídias sociais, de atualizações constantes, de barulho incessante, quem domina o silêncio imediatamente se destaca. Misterioso, poderoso, no controle. Enquanto outros se esgotam com tagarelice sem fim, o observador silencioso observa, planeja, calcula e espera. Maquiavel observa que as pessoas em geral julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, porque todos podem ver, mas poucos podem tocar. Todos veem o que você aparenta ser. Poucos vivenciam o que você realmente é. O silêncio permite que você controle o que os outros veem, projetar força e esconder fraquezas, parecer resoluto e ao mesmo tempo manter a flexibilidade. Cada palavra dita estreita possibilidades, cria comprometimento e estabelece expectativas. Mas o silêncio mantém todas as portas abertas, todas as opções disponíveis, todas as estratégias viáveis. Observe como as massas se comportam em qualquer conversa, em qualquer reunião, em qualquer negociação. A maioria das pessoas não suporta nenhum momento de silêncio. Elas correm para preenchê-lo com palavras, com barulho, com qualquer coisa que escape do desconforto que o silêncio lhes causa. Mas o estrategista, o pensador maquiavélico, valoriza esse desconforto, cria-o intencionalmente, sabendo que a natureza humana obrigará os outros a falar, a se revelar, a se expor, enquanto o silencioso reúne inteligência.
Em seus escritos, Maquiavel observa que os líderes mais bem-sucedidos foram aqueles que souberam usar as aparências da virtude enquanto agiam de acordo com a necessidade. O silêncio facilita essa dupla abordagem, permitindo que a pessoa pareça agradável enquanto planeja internamente de acordo com seus verdadeiros interesses. Aqueles que não conseguem controlar suas palavras não conseguem controlar seu destino. Tornam-se previsíveis, manipuláveis, transparentes, enquanto aqueles que falam apenas com propósito, apenas com estratégia, apenas quando o silêncio cumpriu sua função, mantêm o controle tanto sobre a narrativa quanto sobre o resultado. O silêncio não é meramente uma tática defensiva, é uma arma ofensiva. Não se trata apenas de proteger os próprios pensamentos, mas de usar o desconforto do silêncio para extrair os pensamentos dos outros. O praticante habilidoso do silêncio faz uma pergunta e espera sem pressa para preencher o vazio, mas permitindo que a tensão cresça até que a outra pessoa se sinta compelida a elaborar, a justificar, a revelar muito mais do que pretendia inicialmente. Essa técnica tem sido usada pelos maiores interrogadores, negociadores e líderes ao longo da história, todos compreendendo intuitivamente o que Maquiavel formalizou séculos atrás: o poder do silêncio estratégico. Há outra dimensão nessa prática que Maquiavel compreendeu implicitamente: o silêncio transmite autoridade. Aqueles que falam apenas quando necessário, que escolhem suas palavras com cuidado, que permitem que o silêncio enfatize suas declarações, são percebidos como imponentes, autoritários, merecedores de atenção. Em contraste, aqueles que falam constantemente, sem restrições, que preenchem cada momento com ruído, rapidamente veem suas palavras perderem valor, tornando-se ruído de fundo, facilmente ignorados e descartados. Maquiavel aconselhou figuras poderosas a falarem raramente, mas quando o fizessem, para garantir que suas palavras tivessem peso. Esse princípio se aplica igualmente às dinâmicas de poder modernas, onde a atenção se tornou o recurso mais escasso em uma cultura afogada em informação. O silêncio também cria espaço para observação, para estudo, para a compreensão dos oponentes. Maquiavel enfatizou que qualquer pessoa que busque influência deve ser um grande estudioso da natureza humana. Deve compreender as motivações, fraquezas e desejos daqueles ao seu redor. O silêncio facilita esse estudo. Quando você fala, não pode estar ouvindo. Quando você fala, não pode estar observando. Mas quando você está em silêncio, seus sentidos estão totalmente engajados, coletando os dados que mais tarde se mostrarão decisivos. A maioria das pessoas nunca desenvolve essa habilidade. Concentram-se demais em serem ouvidas, em provar sua inteligência, em demonstrar seu valor por meio de verbalizações constantes, sem nunca perceber que, com cada palavra desnecessária, diminuem seu poder e revelam suas inseguranças. Maquiavel observa que todos veem o que você aparenta ser. Poucos vivenciam o que você realmente é. Essa lacuna entre a aparência e a realidade é ampliada pelo uso estratégico do silêncio, que cria espaço para que os outros projetem suas suposições sobre você, enquanto você mantém a liberdade de agir de acordo com suas verdadeiras intenções. O indivíduo silencioso se torna um espelho, refletindo as esperanças, os medos e as expectativas dos outros, sem revelar nada sobre si mesmo. Essa é a essência da dinâmica de poder maquiavélica. Controle sobre a informação, assimetria do conhecimento, manipulação por meio da revelação seletiva. Há um ritmo no poder, um timing que Maquiavel compreendeu intuitivamente. Saber quando falar e quando ficar em silêncio não se trata apenas de autocontrole, mas de controlar toda a dinâmica da interação, o fluxo de informações, o equilíbrio de poder, o ritmo dos eventos. Aqueles que dominam esse ritmo, que entendem quando o silêncio lhes serve melhor do que a fala,
que reconhecem o momento preciso em que as palavras terão o máximo impacto, possuem uma vantagem que transcende a mera consideração tática. Ela se torna domínio estratégico. Maquiavel alertou que nada é mais difícil de manejar, mais duvidoso de sucesso, nem mais perigoso de administrar do que se colocar à frente da introdução de novas ordens. Isso se aplica igualmente à comunicação. O primeiro a falar, o primeiro a se comprometer, o primeiro a se revelar, se coloca como alvo, enquanto aqueles que esperam, que observam, que mantêm o silêncio, ganham a vantagem da resposta, da adaptação, do contra-ataque calculado. A mente que fala sem restrições é como um livro aberto, facilmente lido, facilmente previsto, facilmente manipulado, enquanto a mente que se revela seletivamente, estrategicamente e intencionalmente permanece um mistério, um quebra-cabeça que os outros não conseguem resolver. O silêncio é a paciência tornada visível, é a disciplina externalizada, é a estratégia materializada. Aqueles que não conseguem permanecer em silêncio, que se sentem compelidos a falar, a reagir, a responder, demonstram imediatamente uma fraqueza fundamental, uma falta de autodomínio que Maquiavel teria reconhecido imediatamente como fatal para qualquer ambição séria. O poder exige paciência, e a paciência muitas vezes se manifesta como silêncio, mesmo na negociação, onde as palavras parecem essenciais, o silêncio muitas vezes se mostra mais eficaz do que a fala. O lado que tolera o silêncio, que sabe esperar, que não se apressa em preencher o vazio com concessões, com compromissos, com declarações reveladoras, quase sempre leva a melhor. É por isso que negociadores experientes se treinam para abraçar o silêncio, para usá-lo como ferramenta para forçar o outro lado a falar primeiro, a oferecer mais, a revelar seus argumentos. Maquiavel compreendeu que, na política, na guerra, na vida, a aparência de força muitas vezes importa mais do que a própria força. O silêncio projeta a força de uma forma que as palavras raramente conseguem. Ele comunica confiança, controle, cálculo, enquanto o excesso de fala frequentemente revela insegurança, ansiedade e desespero. O verdadeiro maquiavélico entende isso intuitivamente. Fala apenas quando a fala serve a um propósito estratégico específico e permite que o silêncio faça o trabalho mais pesado de estabelecer o domínio. Em um mundo de ruído, a figura silenciosa comanda a atenção. Em uma sala cheia de alto-falantes, o observador silencioso detém o poder. Em uma cultura de comunicação constante, o praticante disciplinado do silêncio estratégico sempre vence.